Você conhece a RB10? A RB10 é o seguro escolar que a sua escola, curso, faculdade, enfim, que a sua instituição de ensino precisa ter. Somos a única empresa especializada em seguro acidente escolar 24 horas em toda a região dos lagos. Um dos nossos principais diferenciais é o atendimento pessoal, dando maior qualidade no socorro aos nossos segurados. Com uma cobertura nacional para qualquer acidente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Participamos de reuniões de pais, dando toda a orientação sobre a utilização do seguro escolar. Além disso, oferecemos uma carteirinha personalizada da RB10 e da escola do seu filho, contendo todas as informações. O número 0800, que pode ser acessado, inclusive, de telefones celulares. Grande festa de São Jorge no Bar do Antônio, dia 23 de abril. Barracas, shows, feijoada, churrasco e sorteio de vários brindes. Festa de São Jorge no Bar do Antônio, Rua General Alfredo Bruno com José Maria Gil no Braga. Bar do Antônio, o bar mais festeiro de Cabo Frio. D&D Despachante. Está precisando de ajuda com licenciamento, transferência, emplacamento, segunda via do certificado do veículo, regulamentação de veículos em geral? A D&D Despachante, equipe altamente qualificada, onde a documentação do seu veículo é tratada com seriedade e profissionalismo. D&D Despachante, em parceria com a Alta Escola do Cabral. D&D Despachante, Rua Juscelino Kubitschek, número 1, Jardim Esperança, Cabo Frio. Telefone 22 2629 9930 ou 998753703. ID 35 asterisco 139 asterisco 1407. D&D Despachante. Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora da Aparecida e a você, meu nobre assinante, está no ar o Lugar no Pódio e o seu legado social. Hoje, dia 12 de abril, dia do médico obstetra. Meus parabéns a todos os médicos obstetra. Você que sempre traz ao mundo mais uma vida. Que Deus proteja você, sua família, e te oriente no momento correto. É mais uma vida que tu traz ao mundo. Também queria dar os parabéns à minha querida sobrinha Tatá, está lá em São Paulo, mas assiste a gente. Um beijo, querida. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família, por mais esse ano de vida, te proteja sempre, tá? Também quero agradecer a todos que assistem o nosso programa, a você que nos assiste pelo www.jovtv.com.br, você que nos assiste pelo canal 8, Grande Cabo Frio, você que nos assiste pelo canal 9, Grande Jardim Esperança, você que nos assiste pelo nosso blog. Daqui a pouco você vai ver, nosso blog está aumentando, está bombando, hein? Daqui a pouco você vai saber as visualizações por países, como é que está o nosso blog. Também quero agradecer a todos da Jovem TV, toda a diretoria, Lebrinha, toda a diretoria, os funcionários, os meninos que fazem o programa ir para o ar, o Davi, o Juan, que Deus abençoe vocês. Tá? E também quero agradecer a todos vocês, nossos assinantes, que é a razão do nosso programa, né? Eu não tenho vaidade nenhuma, mas eu faço um programa, é para você. Que Deus te abençoe. Olha, abraços também aos nossos parceiros da RB10, a Ulisses, muito obrigado, amigo, que Deus abençoe você e família, a Daniela e família da D&D Despachantes, tá? Júlio Paulista, grande Júlio, aqui da padaria do Braga, a padaria Bela dos Lagos, Edilan e Carla, estou precisando ir lá conversar com o Edilan, tá? Antônio e Rose, olha,
vem aí lá no Bar do Antônio, aqui no Braga, dia 23, uma excelente festa de São Jorge. Você que mora aqui próximo do Braga, não perca, vai ser o dia todo, feijoada e outros bichos mais. Tá? O bar do Antônio é o bar mais festeiro de Cabo Frio. Também quero mandar os beijos para minha mãe, dona Rita. Beijo, mãe, te amo. Sua bênção. Aos meus irmãos, minhas irmãs, meus sobrinhos, sobrinhas, os maridos das minhas irmãs, as esposas dos meus irmãos, minhas sobrinhas, sobrinhos, meus filhos, minhas filhas, netas, e a Tatá, que é na aniversariante de hoje, Laércio e Carla, lá no Rio de Janeiro, assistindo a gente, seu Hélio, dona Delmira, Glaucilene, Maria Lúcia, olha, Maria Lúcia não merece não, tá? Falei o nome dela, mas aqui, ó, uma pessoa que eu mandava abraço sempre para ele, um tal de Carlos Condeixa, é hoje o nosso entrevistado, viu? Você também amanhã pode ser o nosso entrevistado. O Wallace, lá de Saco Fora, está me devendo, hein, cara? Teve em Búzios e não veio aqui em casa, hein? Está me devendo. O Wallace é de Saco Fora e mora em Nova Glória, em Goiânia, assiste sempre o nosso programa. Olha, não esqueça da velha máxima. Nada muda se eu não mudar. Não tente mudar as pessoas. Quanto mais você aceitar as pessoas do jeito que ela é, melhor. Não é? Ninguém pode mudar ninguém. Ame as pessoas do jeito que ela é. Com certeza, de acordo com o que você faz, ela vai te conhecer e ela vai mudar. Olha, vamos falar do nosso blog? Eu, por meio-dia, até anotei aqui, às 12 horas, eu tirei os acessos de visualização do nosso blog e estava lá. Não tem problema, caiu, mas não tem problema. Às 12 horas, olha, nós tínhamos lá, do Brasil, 71 pessoas assistindo o nosso programa, 33 da Alemanha, 4 dos Estados Unidos, uma da Espanha, uma do Reino Unido e uma da Polônia. Durante a semana nós tivemos 321 pessoas assistindo o programa do Brasil, 83 alemães, 35 americanos, 5 espanhóis, 4 poloneses, 3 portugueses, 3 na Rússia, 2 argentinos, 2 japoneses e 1 na República Dominicana. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigado por essa audiência que você dá ao nosso programa. A gente em Cabo Frio fazendo um simples programa para a nossa sociedade, para nossos amigos, e você nos honra com essa audiência fora do país. Que Deus abençoe você e tua família. Olha, agora no Braga, a padaria mais charmosa de Cabo Frio, a Belle dos Lagos. A Bela dos Lagos está promoção com pizza e lanches, sabia? Dá uma chegadinha lá para ver as surpresas que você vai ter. Café sempre fresquinho, lanche de todos os tipos, pão quente toda hora, confeitaria para todos os gostos. É pouco ou quer mais? A Bela dos Lagos fica na Avenida Vereador Antônio Ferreira dos Santos, 832, aqui no Braga. Você trabalha no centro de Cabo Frio, ou quando você for ao centro de Cabo Frio, na hora do almoço, ainda não almoçou, gosta de uma comida mineira, dá uma chegadinha no Dom Fernandes Gourmet. Dom Fernandes Gourmet. Chega lá e diz assim, ó, procura lá, se não lembrar o nome, Zé Francisco, procura Filho de Bigode. Seu pai mandou vir aqui para comer, que disse que essa comida sua é boa aí mesmo, tá? Dá uma chegadinha lá, comida maravilhosa, se você gosta, não é imperdível, tá?
Dom Fernando Gourmet fica na Avenida Assunção, 871, Casa 2. Tá? E se você quiser, é self-service, hein? Comida mineira, self-service. E se você quiser fazer um pedido por telefone, 2645-2787. 2645-2787. Já que eu falei do meu filho, eu tenho que falar da minha filha, né? As melhores roupas e marcas em Cabo Frio, você só encontra na loja Avém. Olha, você pode ir sem medo, que você não vai ter ninguém na região usando a mesma peça que você comprar na Avém. E rigorosamente em cima da moda. Tá? A loja Avém fica na Rua Raul Veiga, 515, ali atrás da Igreja Matriz de Cabo Frio. Telefone da loja Avém é 2643-6849. 2643-6849. Ou telefone celular 98845-7733. 98845-7733. Hoje eu vou falar com um grande amigo, que eu mandava sempre abraço para ele aqui e para sua irmã. Há mais de 30 anos que eu não encontrava esse cidadão. Tivemos a felicidade de participar em muitos clubes juntos. Ele teve a felicidade, inclusive, de levar meu irmão Marquinho para jogar em Goiás, Santa Helena. Carlos Henrique Teixeira Condeixa Martins. Prazer muito grande, meu amigo. Seja bem-vindo, que Deus abençoe você e sua família. Prazer muito grande ter aqui, cara. Roberto, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Fico muito lisonjeado, Roberto, pelo seu carinho, a sua atenção como pessoa, como homem, um pai de família exemplar. Obrigado. Isso nos traz assim uma felicidade muito grande, Roberto, de muitos anos. É verdade. Condeixa, em Cabo Frio, existe também outras famílias Condeixa ou é a mesma família sua? Condeixa, qual a origem o Condeixa seu? A família é portuguesa, né, em relação, veio para Iguabinha, né, há mais de 150 anos atrás, fundou Iguabinha, em relação à família Condeixa, e por isso ficou esse nome em Iguabinha. Comendador Bento Condeixa Martins. Foi o fundador, seu pai? Meu bisavô. Seu bisavô. Meu bisavô foi fundador de Iguabinha, com a família dele, né? Sei. Naquela época que Iguabinha ainda pertencia a São Pedro da Aldeia. Exatamente. Quer dizer, naquela época, provavelmente, ainda pertencia a Cabo Frio, né? Isso. Porque Cabo Frio, não sei se você sabe, Cabo Frio nós tivemos até Maricá pertencia a Cabo Frio. Eu sou mais ou menos por alto sobre isso. Mas aí, Roberto, o que aconteceu? Lá nasceu meu pai, falecido pai, e daí eu nasci em Niterói, né, em relação. E ficou esse nome, em Iguabinha, e eu nem sabia disto, na verdade, vou ser sincero com você. Eu sabia por alto, mas não sabia da história da fundação da família, né? E eu fiquei muito feliz com isso, em parte, porque já tem 40 anos que eu não vou lá, né? Eu até ia falar com você, Roberto. Não conhece, não deve conhecer mais. Qualquer hora eu vou dar uma chegadinha lá. Pois eu ia falar, Roberto. Tenho muitos amigos lá. Pois para nós irmos lá e saber como é que está aquilo, entendeu? Então, foi isto. Eu estou muito feliz. Eu agora, morando em Cabo Frio, né, com a minha irmã, Geni. Né? Um abração lá para a dona Geni, que Deus abençoe lá. Muito obrigado pela receptividade, que me teve comigo lá no dia lá.
oferecendo aquela água geladinha, aquele café perfeito, né? Um abração também para o meu amigo Noia, né? É o Noia. Noia deve estar assistindo o programa. É bem provável, é bem provável. Um abração, É Noia, meu grande jogador. Tem outro ali, outro parceiro e amigo, que é o Márcio, Da loja, né? Que é o sobrinho do Noia, né? Que está nos É assistindo. sobrinho de Loia, aquele menino da Loia? É. Da loja ali? Não, que mora em cima. Mora em cima, e o da loja lá. Da loja não, da loja Por duas ou três- é o Carlos. Por é o duas ou Carlinhos. três vezes ele me recepcionou ali, foi lá e te chamou. É, o Carlinhos, gente muito boa, o Carlinhos, né? Então, o que acontece? Roberto, então, já estou radicado em Cabo Frio, né? Depois de muitos anos não venho a Cabo Frio, Roberto. Vai fazer mais ou menos 35 anos que eu não venho em Cabo Frio, porque, você sabe, a nossa profissão não tem tempo, né, Roberto? É verdade. Né? Viaja muito, trabalha muito. Claro, eu não tive mais, como eu tenho hoje, essa tranquilidade, né, em relação de estar nessa grande cidade que é Cabo Frio. Mas agora, né, Roberto, chegando nessa cidade maravilhosa, Cabo Frio, eu tenho certeza que tem muito trabalho, muitas coisas que possam realmente ser úteis e do que eu posso fazer também, né? Olha, eu estou falando com Carlos Henrique Teixeira Condeixa Martins, preparador físico, treinador de futebol, técnico em turismo, formado em turismo, formado em jornalista também. Eu conheço muito bem Carlos Condeixa, mas você vai me perdoar, professor, meus assinantes não conhecem você. Então, eu queria que você falasse para nós quem é Carlos Martins Teixeira Condeixa. Carlos Henrique Teixeira Condeixa Martins. Parece até Tiradentes, hein? Roberto, Carlos Condeixa é uma pessoa trabalhadora, né? Uma pessoa, um profissional, gosta realmente de ser útil e também ajudar o próximo, dentro do que eu posso, dentro do possível. É uma pessoa que realmente está sempre procurando inovações no futebol, né, em relação de trabalho técnico, tático, né, físico, psicológico. E é isso, Roberto, é trabalhar e é mostrar o seu serviço. O futebol hoje, Condeixa, a gente que não conhece nada de futebol, né? A gente que vive nele a vida toda, mas a gente não conhece nada, porque está mudando toda hora. Antigamente, a habilidade técnica do jogador chamava a atenção numa jogada, num belo lance, você era logo contratado. Hoje, a gente tem que olhar com muito cuidado, porque tem que ver se esse profissional que tem habilidade com a bola nos pés, se ele sabe marcar, se ele tem a velocidade de acordo, se ele tem um bom arranque, se ele tem um bom cabeceio, se ele gosta de treinar, muda muito, né? Daquela época que a gente começou no futebol para hoje, né? Não tenho dúvida, Roberto. Você vê que o futebol é inovações, né? O futebol é uma tecnologia avançada na relação. Você lembra o nosso tempo em relação a como era, né? A parte mais técnica, né? E a parte mais, vamos dizer assim, dinâmica. Hoje você vê totalmente diferente. Você vê hoje a força, você hoje vê a velocidade. A técnica, muito pouco. É por isso que caiu o futebol brasileiro. Caiu muito em relação a isso. Então, o que acontece, Roberto? Hoje, só se fala isso. Vamos fazer velocidade, explosão, entendeu? Força, só se fala isso, entendeu? Não se fala mais, não, cadê aquele show que nós tínhamos no futebol, que você sabe, no Maracanã? Garrincha, tudo, Pelé. Pelé, Jairzinho. Eu lembro o Garrincha, quando a bola chegava nos pés dele, era um verdadeiro show. Passava por 3, 4, 5, voltava, passava de novo, aquela perna dele, ele caía para um lado, o corpo dele balançava, o coronel, coitado, o coronel se acabava com ele, né? Ninguém marcava, né? Porque vai marcar como? É verdade. Não tinha lateral para marcar o Garrincha, né? Os grandes
jogadores técnicos em relação do Mas, futebol mundial. Condessa, eu digo para você, a evolução do futebol é tão grande que hoje a gente vê aqueles garotos da nossa época, quando eu estava no Vasco, ainda quando você estava lá com o professor Antônio Lopes, aqueles garotos japoneses que faziam estágio, chegava lá, não sabia jogar bola, hoje são grandes ídolos na Europa. E levaram para o japonês a vontade de se jogar futebol. E hoje nós temos grandes craques japoneses porque eles acreditaram naquilo que eles pretendiam. Aqui nós tínhamos poucos jogadores no estado do Rio de Janeiro, mas pelo interior de São Paulo e no Brasil todo, eles pagavam aos clubes para esses garotos ficarem aqui e jogar bola. Lembra-se disso? Até hoje tem, Roberto. Ainda tem, você sabe disso? Sei. Isso não acabou, não. Porque tem de várias situações. Né? Você sabe, desde o pré-mirim até os juniores, né, em relação. Mas ainda tem aí grandes CT em relação no estado do Rio de Janeiro e no Brasil que ainda fazem esse trabalho. Nós mesmos, ontem falamos com o professor Enio Faria, tivemos a honra, falar nisso, um abração ao meu querido amigo Enio Faria, meu grande professor. Esse, vou dizer uma coisa para você, se pedir para mim aquilo que eu não tiver, eu vou fazer tudo para conseguir, porque o Enio fez, confessar uma coisa para você, o Enio era coordenador das categorias de base do Fluminense, e o Fluminense recebeu um convite para disputar uma competição em São Paulo. Eu tenho esse uniforme do Fluminense até hoje. E, Enio, você não quer representar o Fluminense lá em São Paulo, não? Mas tem que ser com a roupa do Fluminense. Eu digo, tudo bem, eu vou. Aí eu confeccionei, tenho lá em casa a camisa de manga comprida que o Fluminense nunca teve. Eu tenho a camisa de manga comprida que nós representamos lá na Copa Votorantim, jogamos contra o Corinthians. O Fluminense, naquela época, estava na 3ª divisão, e os garotos jogando, e o pessoal a torcida do Flamengo, do Corinthians, 3ª divisão. Perdemos de 3-1 para o Corinthians. O Corinthians tinha 3 ou 4 jogadores da seleção brasileira. Perdemos de 2-1 para o América Mineiro e perdemos de 2-1 para o Vitória da Bahia. Mas Vitória foi, inclusive, um pênalti arrumado em cima da hora. Entendeu? E, professor Enio, eu devo essa para ti. Um beijo muito grande para você. Eu quero agradecer, aproveitar o ensejo, Roberto, também ao professor Enio Faria, que foi meu mestre de futebol, foi onde eu comecei com ele como assistente técnico. Então, isso para mim... Na época do Vasco ou na época do Fluminense? Do América. Do América. Antes dele ir para o Vasco. Depois do Vasco. Foi depois do Vasco, porque ele saiu do Vasco. Então, eu fiquei muito feliz, né, em relação a isso, e foi aí que eu tive essa felicidade de aprender com um grande mestre do futebol, que é o professor Enio Farias. É verdade, é verdade. Naquela época, Gondeixa, a gente eu posso falar, você não pode falar não, que você ainda está no futebol, e eu sempre fui, eu nunca fui treinador, eu sempre fui dirigente mesmo, e sempre fui coordenador. Eu posso falar. Hoje, o problema do futebol brasileiro, se quiser confirmar, confirma, mas pode deixar por minha conta, tá? Só na minha conta. Naquela época, já tinha treinador empresário de futebol, naquela época já tinha supervisor empresário de futebol. Quando aparecia um jogador de qualidade, o supervisor, o jogador desaparecia do clube. O garoto treinou ontem, o garoto não veio mais, já foi para outro clube, já foi mandado pelo supervisor para outro clube. Lembra disso? Como lembro, Roberto. Eu era... Olha, isso há mais de 30 anos atrás, hein? 40 anos. 40 anos atrás. Já existia isso, entendeu? Como eu tenho ética profissional, né, a gente aprende isso na faculdade. Por isso, né, que eu Roberto? falei para você, deixa para a minha conta. Exatamente. Então, você sabe, Roberto, melhor do que eu sobre isso. É verdade, Você é sabe. verdade. Eu vejo, eu convivi dentro do Vasco, eu convivi na seleção brasileira, sub-17, campeonatos aqui, onde Chile, que não era... Esses jogadores de qualidade que estão no Chile hoje,
eles se destacavam aqui no Brasil, naqueles campeonatos que nós fazíamos, aqui pelo interior do estado, Friburgo, Teresópolis, Campos, São João da Barra, e assim, vinha a seleção, trazia 5, 10 seleções do mundo inteiro para jogar aquele campeonato de seleção. Professor, professor Carlos Condesta também é formado em Educação Física, mas exerce a função ou não, né? Como preparador físico, às vezes, quando me pedem, né, o presidente, às vezes eu faço as duas atuações, como preparador físico e como treinador de futebol profissional. Mas não é muito a minha especialidade nessa área, que a minha especialidade, da onde eu me especializei, foi mais com a parte técnica e tática de futebol. Mas eu trabalho também, como se realmente vier a precisar, de uma emergência como preparador físico. E como o senhor vê esse trabalho de muita força hoje no futebol? Ô, Roberto, a força hoje é prioridade, né? A força hoje é prioridade do futebol. Que o show já acabou. Você não tem show mais, não existe mais shows. Hoje você tem que chegar junto no adversário, roubando a bola e já armando, e já lançando. É verdade. Professor, você me lembrou agora de uma coisa, que coisa, eu lembrei. Antigamente, cara, nós tínhamos Garrincha, qual era a posição? Ponta direita. Zagallo, qual era a posição? Ponta esquerda. Pepe, qual era a posição? Zagueiro. Durval dos Santos, Jairzinho, e assim, todos os ponteiros do futebol brasileiro. Cadê os ponteiros do futebol? Que os ponteiros abriam as defesas para que os atacantes fizessem os gols. Por isso surgiram aí seus Flávios, Dadá Maravilha, jogadores que era de uma qualidade menos inferior do que aqueles que a gente comentou aqui, né? Mas eles surgiam porque os ponteiros abriam as defesas para a entrada dos centroavantes. Para onde foi esses ponteiros? Roberto, veja bem, a tecnologia que eu acabei de falar para você, ela mudou o sistema, né, em relação. Hoje tem vários sistemas de jogo, em relação dentro e fora, que você sabe disso. Agora, aos poucos, você ainda está vendo que está voltando, devagarzinho, creio que já está voltando em relação a essa prática. A meu ver, foi o maior mal do futebol brasileiro, sabia? A meu ver. Eu concordo com você. Porque, e vou dizer para você em casa por que foi o maior mal perder os pontas. A maioria dos pontas, direita e esquerda do futebol brasileiro, principalmente das seleções, eram os verdadeiros craques. Entortava todas as defesas. E não existe esquema tático para jogador de qualidade, jogador de habilidade técnica, jogador que sabe driblar. E assim se fazia, quebrava qualquer esquema, porque o europeu ele já vem transformando essa parte de força no futebol lá desde 62, quando o Brasil foi bicampeão mundial. É verdade ou mentira? Com certeza, Roberto. Com certeza. O futebol, naquela época, era um futebol bonito, né? Um futebol clássico, né, Roberto? Você sabe disso. Né? Eu era garoto, né, em relação a isso, e já via um futebol, uma cadência, né, de atletas técnicos, de atletas realmente que dava show, fazia show, né, em relação, e todo mundo ia ao Maracanã para ver. É verdade. Aqueles grandes atletas, não é verdade, Roberto? É verdade. Hoje você vê o quê? Você vê uma força maior, você vê aquele se destacar, aquele mais corre em campo. E naquela época estava começando o famoso cabeça de área, né? E hoje nós não temos mais um cabeça de área, às vezes jogam 3, 4 cabeças de área, né? É verdade. Por isso que falta um gol no futebol brasileiro. Hoje o treinador coloca o seu sistema em relação ao jogo com medo de perder para não ser demitido, né, Roberto? Não é verdade, Roberto? É verdade, é verdade. Então, eu sei que meus colegas de trabalho, profissionais, treinadores, é assim que eles trabalham, porque se você perder 2 partidas, na terceira, Roberto, você sabe disso, ele já está com a mala ali fora,
já põe a mala de roupa, já põe tudo certinho no vestiário. Antes de voltar no ônibus mesmo. Antes de voltar no ônibus, ele já vai embora dali. Ou vai de avião, ou vai de teco-teco, ou vai de charrete, ou vai a pé. Às vezes até fica, né? Até fica, né? Dependendo da situação, né, Roberto? É verdade. Tem várias situações de treinadores. treinadores. O problema da vergonha, dentro do ônibus, junto com os jogadores. Exatamente, ele se sente envergonhado. Constrangimento, né? Tudo isso, Roberto, no futebol tem. E também, professor, tem uma grande... o futebol hoje, ele está mais profissional, entre aspas. Eu confesso ao senhor que eu não admito, não aceito, em hipótese nenhuma, um jogador de futebol ganhar mais de R$150 mil. R$150 mil por mês é dinheiro demais da conta, hein? O país passando uma crise que está, né, uma dificuldade tremenda, né, dos colegas. Eu acho que poderia, né, haver assim, um bom senso, né, de todos os atletas, né, em relação do futebol, de todos os treinadores, né, de toda a associação dos treinadores, sindicato dos treinadores, a Federação Brasileira de Futebol, né, que é comandada, não sei se você sabe, Roberto, por um grande amigo nosso, que é o Zé Mário, que é meu amigo. Deveria haver uma grande Zé Mário da América? Muito, Fluminense, Flamengo, Bom Sucesso, etc. Então, deveria, Roberto, haver uma participação das pessoas carentes, entendeu? Em termos da saúde. Professor, não vou nem olhar para o senhor, vou olhar para o meu amigo, para você em casa. Você quer acabar com o futebol, professor? Se o jogador ganhar R$100 mil, não vamos ter mais presidente, não vamos ter mais treinador, não vamos ter mais empresário, não vamos ter mais dirigente de confederações e federações. As pessoas não vão ganhar mais dinheiro. Porque o jogador não... O salário, eu digo isso, o salário do jogador, aquilo que ele ganha não é aquilo que ele recebe. O senhor não pode falar isso, mas é a realidade. Hoje, eu, como presidente de clube, nunca ganhei um centavo no futebol. Sempre ajudei, está aqui o senhor mesmo, que por diversas vezes eu o ajudei e coloquei muitas vezes em alguns clubes, sem dúvida, sem ganhar um centavo. Sem dúvida, é verdade. E eu não admito, hipótese nenhuma, que como eu posso cobrar do meu funcionário a metade do salário dele? O senhor não pode falar, professor. Professor, o senhor também é formado em turismo? Sou formado em turismo, né? Sou bacharel em turismo, né, Roberto? Eu me formei em turismo, foi em 86. Em 86 me formei em turismo. Eu estou olhando aqui para a hora, porque já está passando rapidinho, cara. Professor também é jornalista? Sou jornalista em relação... eu fui comentarista esportivo em 2 países, né, Roberto? Um foi na Venezuela e outro no Paraguai, comentarista esportivo. E aqui, sempre em Niterói, que você sabe, através do meu amigo, Serginho Total, que é um grande Serginho, um abraço para o Serginho. Um abração para o meu amigo Serginho Total e o Zé Carlos, todos aí. Eu não sei se eu posso falar rádio, né, Roberto? Pode, lógico, aqui pode falar o que você quiser. A Rádio pode Fluminense, falar valores. a Rádio Fluminense, né, que eu agradeço muito ao Sérgio Total e a todos dessa Rádio Fluminense. Eu agradeço muito. Mas, Roberto, eu vou te falar uma coisa para você. Foi aí que eu comecei, né, querendo conhecer mais a parte da rádio em relação... E fui comentarista na TV Caracas, em relação dos jogos da Venezuela com o Brasil, um jogo, que esse jogo foi jogado em Caracas, né? E daí eu gostei de ser comentarista esportivo, e foi daí que eu realmente achei melhor estudar para ser jornalista. Professor, agora eu quero falar com o senhor sobre aquilo que você gosta. Vamos falar de futebol. O senhor também é treinador de futebol. Como anda a profissão? É uma pergunta difícil, hein, Roberto? Pensa que é fácil? Não é brincadeira. Como anda a profissão do treinador de futebol? Olha, Roberto, eu com 40 anos de carreira, muita falsa modéstia, estou sobrevivendo.
estou sobrevivendo, certo? O senhor ainda é daquela época, ainda acontece isso no futebol? O próprio treinador ser o preparador físico? Ainda é. Ainda existe? É claro que existe. É mesmo? Claro que existe. Agora deve voltar, né, por causa da economia, mas ainda deve voltar àquela época. Porque... Você sabe esse trabalho, né, Roberto? Você é presidente do clube, sabe como é esse trabalho. Às vezes é melhor uma andorinha na mão do que duas voando. Às vezes é melhor você fazer um 2-1, entendeu? Do que você colocar 2-2. O que o professor quer dizer, minhas palavras, não são as palavras do professor, que tem muitos preparadores físicos que o treinador não confia. Ao invés dele fazer um trabalho para dar velocidade ao jogador, ele faz o trabalho para travar o jogador. Não tenha dúvida, Roberto, não tenha dúvida. É por aí. É por aí. Essas são as armadilhas do futebol que você não conhece, tá? Os próprios, por isso que tem muita gente que diz assim, fulano jogou para retirar, para treinador cair. Às vezes não é o fulano, não, às vezes é o preparador físico que quer a vaga do treinador. É exatamente, Roberto. Isso tudo, antigamente, eu não falava, mas agora eu já posso falar. Você pode falar tudo. Me diz uma coisa, professor. Quem foi os primeiros parceiros do treinador, o mais conhecido, que o senhor trabalhou? Eu lembro que eu, uma vez, estava em Portugal e eu fui fazer uma visita ao Belenense, na cidade de Belém, e o presidente me disse que estava precisando de um xerife, se eu tinha o telefone do Moisés. Eu nem conhecia Moisés na época. Eu falei isso para ele hoje é falecido, Deus o tem. E eu falei para o presidente, o que está acontecendo com o seu time? Aqui só tem bandido. Eu disse, então você não precisa de um xerife, precisa de um delegado. Traz Antônio Lopes. Com quem que você consegue? Liga para ele para me falar com ele agora. Eu disse, não precisa ligar não, liga você para o Salustiano, que o Salustiano manda ele vir amanhã. E foi feito assim, e o senhor foi para lá. Eu tive essa felicidade, né, Roberto? Essa gratidão, né, que eu devo ao mestre, o professor Antônio Lopes, que é meu amigo particular, uma que eu fiz estágio e como auxiliar técnico no Vasco da Gama com ele. Você estava naquela época que Lopes resolveu que Giovani, Romário, todo mundo ainda era juvenil, que ele resolveu mudar o time do Vasco todinho, o Vasco tinha perdido, ele mudou e o Vasco foi campeão carioca? Foi por aí, foi nessa época. Foi nessa época aí. Então, em 84, né, quando eu fiz estágio no Vasco, ele me deu essa oportunidade, eu agradeço muito a ele. Ele fala isso para todas as pessoas quando eu estou presente, né? Eu até fico assim um pouco constrangido, né, Roberto? Mas a vida é isso mesmo. E também lá nos Belenenses, quando eu tive a honra de ser auxiliar técnico dele lá nos Belenenses, em Portugal. Eu vou fazer uma pergunta para o professor agora aqui, mas antes disso eu quero mandar um grande beijo, um abração e perguntar para o senhor se o senhor conhece um cidadão chamado Plínio Jordão. Plínio, um beijo muito grande. Você é uma das pessoas que eu ainda tenho o maior respeito e dignidade pelo futebol. E vou dizer mais para você. Você é uma das pessoas que a gente pode confiar no futebol hoje. Você e o professor Enio Faria ainda são as pessoas que mais exercem confiança. As pessoas que, posso falar, nunca roubaram no futebol. Parabéns, professor, pela amizade e obrigado pela sua amizade. Professor Enio Faria, o professor Plínio Lopes, vice-presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Você conhece? O que eu vou falar do doutor Plínio Jordão? Plínio Lopes, Plínio Jordão, Plínio Lopes, a gente falando. É verdade. O que eu vou falar, Roberto? Dessa pessoa ilustre, um amigo. Até a maneira de falar, né, rapaz? A integridade moral, um pai de família íntegro, um homem sério no futebol, trabalhador, prestador de serviço, gosta de colaborar e ajudar o próximo dentro do possível. O que mais eu vou dizer do doutor Plínio Jordão? Só vou dizer para ele que é um grande amigo
que Deus colocou na minha vida, que até hoje vai fazer 35 anos que ele é meu amigo, Roberto. É verdade. Eu fui diretor da federação, eu era o responsável pelos campeonatos de seleções aqui da região dos Lagos. Eu fiz 4 ou 5 campeonatos entre seleções. Eu lembro que eu fiz um campeonato lá em Saquarema, aonde foram as seleções Saquarema, Araruama, Iguaba, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios, Arraial do Cabo e Rio das Ostras. Nós fizemos um torneio início, com direito até a banda de música e todos os jogadores perfilados. O que se fazia pelo futebol antigamente era exatamente isso, para que as pessoas sentissem orgulho de jogar futebol. Não sei se o senhor concorda comigo, mas, para mim, qualquer campeonato, antes de se iniciar, tem que ter um torneio início. Não tenha dúvida, Roberto. É a apresentação dos atletas, né? Não tem a menor dúvida. Tem que haver sempre isso, o torneio início. Entendeu? Até hoje tem, né, o torneio início. Em alguns lugares, né, Roberto? Muito difícil, muito difícil. Alguns lugares ainda tem, mas ainda tem. Né? Cordeiro, né? Eu estive lá até mais ou menos uns 6 meses atrás. Então, eu quero mandar um abraço para um grande amigo que eu não vejo há mais de 20 anos, que, inclusive, levou o Vasco, veterano do Vasco, várias vezes em Cordeiro, grande Jairo. Uma ótima pessoa, Jairo. Uma boa pessoa, eu estive lá com ele, 6 meses atrás, Roberto, o Jairo. Então, olha só, Roberto, você há de convir comigo o seguinte: o futebol tem que haver mudanças. Mudanças para melhores, não para piores, entendeu? Tem que haver reciclagem de treinadores, tem que estudar em relação ao futebol. O treinador, ele vive disso, mas ele esquece. Mas os novos hoje estão mais atualizados, né, em relação, os antigos também estão se atualizando em relação, ainda procuram espaço, né, dentro do futebol, né, Roberto? Mas tem outros que não, entendeu? Outros realmente estão andando para trás em relação a isso. Professor, a gente que conhece um pouco de futebol, um grande time de futebol começa por um grande goleiro. E tem que ter um bom zagueiro. Tendo um bom zagueiro, tem que ter um bom cabeça de área. Tendo um bom cabeça de área, tem que ter um bom atacante. É a espinha dorsal, né, Roberto? Espinha dorsal de um jogador de futebol. O mesmo é um clube de futebol, professor. Hoje o Botafogo está fazendo sucesso aí danado. Todo mundo que está acreditando somente ao treinador. Está esquecendo de Antônio Lopes, com toda a sua experiência, está emprestando ao departamento de futebol do Botafogo, onde tudo acontece com a mistura do conhecimento do professor Antônio Lopes e a vontade dos garotos que estão começando agora. Roberto, falar de professor Antônio Lopes é sem comentários nenhum. É um homem estudioso, um homem preparado, um homem que... a faculdade não é tudo, né, Roberto? Eu sempre falo, mas é um complemento em relação da teoria com a prática. Os dois têm que caminhar junto. E de forma, Roberto, que o professor Antônio Lopes é um estudioso do futebol, tanto é que os títulos que tem. Por isso que eu não tenho comentário de falar do professor Antônio Lopes em relação. Campeão do mundo, né, Roberto? Campeão do mundo. Eu vou falar o quê? Não tenho mais nada do que falar. Eu tenho e que é só agradecer a ele, né, as oportunidades que eu tive ao futebol, de estar com essa pessoa ilustre e um grande amigo em relação. Professor Carlos Condessa, eu sei, o senhor, inclusive, ontem, eu tive a felicidade de recebê-lo em minha casa, e quando nós estávamos conversando, quero mandar um abraço aqui para o nosso Wagner Pinheiro e o Vinícius, que estiveram lá na minha casa. Muito obrigado pela visita, amigo. Que Deus abençoe vocês. Um abração de coração do amigo. Nós estávamos falando sobre... Você passou e é conhecido e reconhecido na América Central, em diversos países da América Central, vários clubes, você passou por lá. Quais os países da América Central que você passou, professor?
Eu trabalhei em 6 países. 6 países? 6 países. Quais? Trabalhei na Guatemala, trabalhei em Honduras, trabalhei em Costa Rica, trabalhei na seleção de Belize, trabalhei no México e trabalhei também em El Salvador. E isso aí, no período de quanto tempo? 7 anos. 7 anos. E como é que anda o futebol daquela região, professor? O primeiro país que começou a evoluir no futebol, que hoje já se torna um país, em espanhol se fala mais grande, não é verdade, Roberto? Né? Aqui nós não podemos nem falar mais maior, né? Nem mais maior. Que é Costa Rica, né? Costa Rica, você sabe, Roberto, que deu impulsão em relação à Copa do Mundo. Já foi 4 vezes a Copa do Mundo, né? Costa Rica. Depois vem Honduras. A segunda etapa vem Honduras. É verdade. Não estamos falando de América do Norte. América Central. América do Norte é outra coisa. Então, depois vem Honduras. O México agora está arrebentando, né? O México sempre arrebentou, né? É verdade. O México já tem 6 vezes, né, que foi a Copa do Mundo. E cada dia que passa crescendo mais, né, em relação, se atualizando, né, cursos extraordinários no México, em relação de professores da FIFA, né, que dão curso, pessoal altamente capacitado, pessoas que têm um conhecimento enorme no mundo todo do futebol. E eu vou falar para você em casa, professor, não sei se ele concorda comigo, mas eu vou dizer, se você pensa que o melhor lugar para um jogador de futebol jogar é o campeonato italiano, ou o campeonato inglês ou espanhol, financeiramente está completamente enganado. O melhor lugar para se jogar chama-se Chile e México. É isso, professor? É verdade, é verdade. Os jogadores do Chile ganham muito bem. Ganham muito bem. O jogador do México varia entre, vamos colocar aí, entre 200 a 300 mil dólares. E um treinador varia a média de 50 mil a 300 mil dólares, um treinador brasileiro. E recebem em dia. Em dia. Sem problema nenhum. É verdade, Roberto. E tem detalhe, contrato até o final, a não ser que faça muita M. Muito difícil mandar um treinador embora, muito difícil. Professor Carlos Condeixa, 40 anos como treinador de futebol e apenas 2 títulos. Futebol parece fácil, mas não é, né? Roberto, é ingrato demais, né? Roberto. Quantas vezes já bateu na trave? Roberto, na trave já bati 2 vezes. Mas eu quero prestar homenagem ao senhor, porque ledo engano quem achar que o grande treinador é aquele que é campeão. Eu quero ver você manter, em todos os clubes que passar, manter a base. Quero ser de 3º lugar para cima. Verdade. Essa é a regularidade de um grande professor. É verdade, Roberto. Graças a Deus, todos os clubes que eu passei, todos, sem exceção, sempre cheguei em 4º lugar, 3º. Isso eu não sabia. Parabéns, sempre, então, professor. Sempre. Parabéns. Tem parabéns. mais vitória que derrota na minha carreira profissional. Muito mais vitória que derrota. Sem sombra de dúvida. E é a coisa mais difícil, professor, você trabalhar no Real Madrid, no Vasco, no Barcelona, no Flamengo, Santos, Corinthians, é uma coisa. Mas trabalhar em clubes que eu não sei, mas tenho certeza que o senhor trabalhou, onde tem que carregar a pedra, carregar o tijolo, tem que fazer a massa, levar a massa e assentar o tijolo e a pedra. Treinador é isso. Ainda é um psicólogo. É tudo isso mais um pouco, Roberto. Tudo isso mais um pouco. Treinador, com o início da sua carreira, né, profissional, ele faz tudo isso que você está falando aí. Ele só vai deixar de carregar o cimento, a pedra, a areia, quando ele começar a ter frutos.
na sua carreira profissional. Aí sim, ele já começa a deixar de lado um pouco e já tem uma equipe para fazer isso, né? Da sua confiança em relação. É verdade. Professor, a única pessoa que homenageou os grandes craques de Niterói durante toda a história do futebol, olha, e a única pessoa no mundo que fez uma homenagem no Brasil a esses jogadores em Niterói, na Câmara Municipal de Niterói. Como é que foi isso, professor? Isso, Roberto, quando eu sou de Niterói, né? Davi, pede o menino para dar uma chegadinha aqui. Eu sou de Niterói, com muita honra, né, em relação. É minha terra, nasci lá. E nunca na vida, nunca em toda a carreira futebolística desses jogadores mundiais, campeões do mundo, fizeram alguma homenagem em relação a eles. Nunca. E daí, eu criei junto com o professor Pardal, que é treinador, inclusive ele é o coordenador do CT do Gerson. Gerson tem uma escola de futebol em Niterói. Tem, é? Tem uma escola de futebol em Niterói. Eu vou mostrar aqui a revista que o professor, dessa grande homenagem que o professor fez aos atletas. O Zagallo está aí presente. Eu vou citar agora aqui. Isso. Dá para aproximar mais, não? Aí já dá. Vai aproxima, vai mais. Isso, aí está ótimo, excelente. Tem grandes jogadores de futebol aí. Eu vou ler aqui essa gol de placa para os campeões. Eu estou sem óculos, né? Mas craques de futebol, campeões de suas gerações, treinadores e professores do esporte mais popular do mundo, foram homenageados pela Câmara de Vereadores de Niterói com uma outorga da medalha José Clemente Pereira, entregue pelos vereadores Luiz Carlos, da sessão que reuniu Jair Marinho, Roberto Miranda. Roberto jogou no Bangu e no Botafogo e Flamengo, né? Isso. Seleção campeã do mundo. Seleção também. Sebastião Lazzaroni, Caio Cambalhota, e daí vai? Paulo Zagallo, que é o conhecido Zagalinho, entre outros. Serviu também para os ex-atletas lembrarem a receita fundamental para formar jogadores. O bicampeão mundial, Jair Marinho, disse que a receita é escolinha de futebol e escola com café da manhã, prática do esporte, almoço, estudo e depois casa. Grande Jair Marinho, grande amigo meu. Tive a satisfação de ser auxiliar técnico de Jair Marinho, esqueci de falar, né, Roberto? Quando eu comecei em Niterói com ele, né, em relação. Então, eu queria que você pudesse abrir, Roberto. Eu entreguei a homenagem ao Roberto Miranda, né, que é o campeão do mundo de 70, que as pessoas esquecem, né, que o Roberto Miranda foi um dos maiores centroavantes do Brasil, não é verdade, Roberto? Um dos maiores centroavantes. Está aqui no início, Roberto? Não, no início? Não, no outro. Não. Aqui embaixo. Não. Espera aí. Aqui. Para filmar aí. Eu entreguei, Roberto, a homenagem. Aí está o professor, aí está o grande vereador, um grande amigo meu, que é o Luiz Carlos Galo, na relação, que é pai do o Bruno Galo do Vasco da Gama. Aí está eu com o Roberto Miranda, aí está o Lazzaroni, que eu convidei, aí está o Zagallo, aí está as celebridades do futebol, entre eles, aí está o Gil, aí está o Wagner do Botafogo, aí está todas as celebridades, Silvinho, né? Marcão. Silvinho ponta ou Silvinho no meio? O ponta. Marcão, centroavante do Fluminense. Pode cortar, Davi. Que está no Internacional, né? Então, Roberto, isso para mim foi uma honra muito grande. Eu e o professor Pardal
fazer esse evento junto com o Luiz Carlos Galo, meu grande amigo e vereador, né, que já vem a candidato outra vez, que é o vice-presidente da Câmara dos Vereadores, e o Paulo Bagueira, que é o presidente da Câmara dos Vereadores. Quero agradecer esse evento tão bonito que nunca mais Niterói vai ter outro, esse evento. Não. Acredito, porque eu já fiz um em Cabo Frio, e para homenagear as pessoas, a gente tem que fazer com o coração, não pensando em dinheiro. É verdade. Muita gente pensa em dinheiro e as coisas não surgem por causa disso. Roberto, você tocou num tema muito importante para dar seguimento. Eu não ganhei um centavo nisso. Todos sabem aí, todos os meus colegas sabem, não ganhei um centavo nisso aí. Eu fiz para homenagear aos meus colegas de trabalho, profissionais e os campeões do mundo, principalmente, que nunca foi visto por Niterói. Hoje é reconhecido mundialmente. Porque eu citei aqui alguns jogadores e tem outros também, né? Você também, nessa época, se não me engano, Edmundo também foi... Edmundo foi homenageado. Gerson foi homenageado. Leonardo foi homenageado. Todos foram homenageados e são de Niterói, que poucos sabem. É verdade. Professor, eu não vou nem dar sequência aqui o que está escrito das perguntas para me fazer para o senhor, mas já estamos chegando ao final do programa. Eu quero saber do professor Carlos Condeixa, essa passagem de 40 anos com o futebol, o nome do meu programa é O Lugar no Pódio e o seu legado social. Você acha que já deixou legado no futebol? Não, absolutamente. Absolutamente. Nós temos que dar seguimento a isso, né? Tem que dar continuidade a isso. Tem que prestar serviço a isso. Eu acho que ainda falta muita coisa na minha vida, que eu ainda tenho que ajudar muita gente que precisa do futebol. Isso chama-se humildade. Humildade, professor, porque eu parabenizo pela sua humildade, mas eu digo para o senhor, quem tem que dar sequência são os clubes, porque o trabalho que o senhor fez, principalmente na América Central, desenvolvendo o futebol que o senhor fez lá, o senhor deixou um legado fortíssimo, tanto é que tem hoje vários treinadores lá, eu conheço, que são treinadores hoje, depois da sua passagem. Não tenha dúvida. Eu fui o primeiro treinador brasileiro a chegar na Guatemala. Esse é um legado. Primeiro treinador brasileiro que abriu as portas. Que abriu as portas na Guatemala. Na Guatemala. Na Guatemala. E assim foi também em outros países. Outros países também. Em relação ao Panamá, eu fui também o primeiro treinador brasileiro. Em relação. Em Belize, eu fui o primeiro treinador da seleção do país. Então, muitos. Agora, sempre procurei me dedicar, sempre procurei me esforçar, sempre procurei ajudar o clube, o presidente, em relação... E, graças a Deus, tive um êxito e sucesso na minha carreira profissional, Roberto. Eu quero te agradecer de coração, porque, quando você estava no Santa Helena, o professor levou Edilson, que foi quase zagueiro do Vasco. Exato. E levou Marquinho, meu irmão, na época, inclusive, esqueci até o nome do presidente, gozado. Foi até uma sugestão minha ao presidente, não foi nem a você. Porque você que eu falo, treinador. Tá? Porque eu falei com o presidente para levar o treinador. Depois falei para ele, olha, tem um jogador aqui, na época ele estava saindo do Vasco, do juvenil do Vasco, isso. E ele foi para lá. Isso. Mas eu quero te agradecer de coração por essa... Mas não foi só isso não, Roberto. Daí eu fui para o Craque de Goiás também. Craque de Goiás também, foi verdade. Também fui para lá. Mas, Roberto, eu que quero agradecer muito a sua atenção, o seu carinho. Muito obrigado por essa oportunidade que você está me dando em relação... E eu estou aqui a seu dispor, viu, Roberto? Toda vez que você me convidar, a hora que você quiser, eu estarei aqui prontamente para falar sobre futebol, é o que mais amo e que mais gosto em relação da minha carreira profissional. Fica à vontade para as suas despedidas, então. Quero agradecer, Roberto, quero agradecer muito a minha família, né? A minha família, a minha irmã Geni, que está assistindo ao seu programa. Beijão para a dona Geni. Tremendo. Quero agradecer ao doutor Sérgio Ricardo, né, que é meu sobrinho, que é fisioterapeuta. Por sinal, pode fazer o convite para ele, vem ao programa, tá? Muito obrigado, Roberto. Eu agradeço a você. Você que tem que fazer esse convite. Mas pode convidá-lo, meu amor. Quero agradecer a ele também, meu sobrinho, que está vendo o seu programa, entendeu? E agradecer em relação aos telespectadores que estão nos assistindo.
que é uma satisfação muito grande eu estar aqui e também, se eu puder ajudar, eu estarei ao seu dispor, Roberto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, eu também quero falar para você em casa que muitas das coisas eu citei neste programa aqui, eu citei palavras minhas pela experiência minha no futebol. Não mudo uma palavra em relação ao que eu falei aqui sobre aquilo que você não conhecia do que acontece no futebol. A maior máfia que existe no Brasil chama-se a máfia do futebol. Não é na Câmara dos Vereadores, nem na Assembleia Legislativa, nem lá no Senado Federal. Tá? O que está acontecendo na Petrobras em relação ao futebol é pinto. Tá? E agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora da Aparecida e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as terças-feiras, de 3h30 às 4h30 da tarde. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até terça, se Deus quiser. Grande festa de São Jorge no Bar do Antônio, dia 23 de abril. Barracas, shows, feijoada, churrasco e sorteio de vários brindes. Festa de São Jorge no Bar do Antônio, Rua General Alfredo Bruno com José Maria Gil no Braga. Bar do Antônio, o bar mais festeiro de Cabo Frio. Você conhece a RB10? A RB10 é o seguro escolar que a sua escola, curso, faculdade, enfim, que a sua instituição de ensino precisa ter. Somos a única empresa especializada em seguro acidente escolar 24 horas em toda a região dos lagos. Um dos nossos principais diferenciais é o atendimento pessoal, dando maior qualidade no socorro aos nossos segurados. Com uma cobertura nacional para qualquer acidente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Participamos de reuniões de pais, dando toda a orientação sobre a utilização do seguro escolar. Além disso, oferecemos uma carteirinha personalizada da RB10 e da escola do seu filho, contendo todas as informações. O número 0800, que pode ser acessado, inclusive, de telefones celulares. D&D Despachante. Está precisando de ajuda com licenciamento, transferência, emplacamento, segunda via do certificado do veículo, regulamentação de veículos em geral? A D&D Despachante, equipe altamente qualificada, onde a documentação do seu veículo é tratada com seriedade e profissionalismo. D&D Despachante, em parceria com a Alta Escola do Cabral. D&D Despachante, Rua Juscelino Kubitschek, número 1, Jardim Esperança, Cabo Frio. Telefone 22 2629 9930 ou 998753703 ID 35*139*1407. D&D Despachante.